Olá, boa noite a todos. Estamos começando agora um novo Espectro Papo e um convidado que já esteve aqui conosco já duas vezes, o professor Dr. Paulo Quereghini. E hoje ele vai apresentar aqui, vai fazer uma apresentação bem ampla do modelo Exerciência, então vai ser uma live bastante produtiva, sem nenhuma dúvida. Paulo, você pode se apresentar, por favor? Posso. Sou Paulo Quereghini, sou graduado em Educação Física, bacharelado e licenciatura. Sou especialista em Ciência do Exercício Físico. Meu mestrado e doutorado é em Educação Especial pelo UFSCar. Fui orientado pelo professor Celso Goios. Fui docente na pós-graduação em Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo. Fui docente em centros universitários de São Paulo e aqui na Universidade Federal do Ceará. Atualmente sou supervisor master e fundador do Modelo Exerciência, que é uma empresa que capacita profissionais de educação física para atuar em clínicas e de forma autônoma, um atendimento especializado de pessoas com desenvolvimento atípico. É isso aí, sou acreditado da BPMC. É isso aí. Não, peraí. E professor da pós-graduação em ABA e de tratamento do autismo do CBI of Miami. Recentemente, docente, componho o corpo docente do CBI of Miami e também tenho prestado serviço para a SESI em cursos online também. Isso, exatamente. Aliás, em breve saem aí os nossos cursos. Bom, vamos lá. Deixa eu dar boa noite para a galera aqui. Liliane, tudo bem, Liliane? A Kelly, a Diná, Lucimar, Márcia, Jane, Rose, Cleide, a Rosimeire, a Isa, a Ideni, a Sandra Prado, a Silvia Giordano, a Mônica, enfim, a galera tá aí já chegando para a gente fazer essa discussão. Paulo, você falou. Então, primeiro, vamos começar o seguinte, ó. Faz sentido o esporte, a educação física? Vamos começar destrinchando uma coisa? Tem uma discussão aí. É esporte, é educação física, é atividade física? O que é que ajuda as pessoas com autismo que a gente deveria se ligar e organizar para oferecer para elas? Ótimo. Bom, atividade física, exercício físico, esporte beneficia, é um bom produto a ser oferecido para as pessoas com autismo, assim como para quaisquer pessoas com desenvolvimento típico e atípico. No entanto, nem todas as pessoas com atraso no desenvolvimento, e especificamente as pessoas com autismo, se beneficiam de esportes e se beneficiam de exercício físico, embora pratiquem atividade física. Então, qual é a relação disso aí? A atividade física é definido como qualquer movimento, qualquer exercício, qualquer atividade que gere um gasto energético. Então, um aluno que passa muito tempo apresentando uma estereotipia motora, ele está fazendo atividade física, embora não seja planejado, embora não tenha benefícios planejados, mas gasta energia, assim como passar roupa, assim como varrer o chão, assim como subir as escadas do prédio. Agora, a diferença é que o exercício físico, que é planejado por um profissional de educação física, tem benefícios bem planejados, e aí sim pode proporcionar efeitos específicos. A grande dificuldade nisso embora as pessoas com desenvolvimento atípico possam se beneficiar de exercício físico, a gente tem uma barreira na formação do profissional de educação física para atender pessoas que apresentam um comprometimento comunicativo e social. A gente, na graduação, a gente aprende nas disciplinas a dar instruções, mostrar os movimentos, aplicar os testes, e o aluno precisa apresentar alguns requisitos, como contato visual, imitar, seguir instruções. Quando o aluno não apresenta isso, dificilmente você consegue expor ele a essas condições. Então, o profissional de educação física que está no clube e também o profissional de educação física que está na escola. Então, se o aluno não para quieto, se o aluno não olha para o professor, se ele não segue as instruções, muito provavelmente ele vai ficar desamparado desse acesso. E aí é onde a gente tem um atraso no desenvolvimento, atrasos em outras habilidades, né, para as pessoas com autismo, não por conta do diagnóstico, mas por conta de falta de oportunidades de desenvolvimento. Né? Então, a ideia é treinar esses profissionais para
reduzir essas barreiras da relação entre o aluno necessitar do exercício e o profissional estar preparado para orientar. Então, já que o profissional não consegue fazer isso no ambiente coletivo, a gente entende que haja necessidade de um profissional ou vários profissionais, uma equipe especializada para ensinar habilidades para esse aluno, para que ele possa ter melhores benefícios do ambiente coletivo, e a gente também se propõe a treinar esses profissionais para saber lidar, saber ensinar corretamente as pessoas com atraso no desenvolvimento. E aí a gente entra em outras esferas de atendimento da educação física, que não é o ambiente escolar, mas também no atendimento especializado, que a gente chama de educação física especial. Perfeito. Vamos lá. Primeiro eu quero fazer um pedido aqui, o pessoal está chegando. Pessoal, faz um favor para mim, compartilha a live aí na sua página, que é para outras pessoas poderem participar dessa discussão também. Vou dar um tempinho aqui, só compartilhar na sua linha do tempo aí outras pessoas que acompanham a sua linha do tempo, podem também se beneficiar dessa discussão, são espaços importantes aqui de debate. Pode ser? Tudo bem? Ok? Ok, então vamos lá, dar uma boa noite aqui para o povo. A Flávia, a Tânia, lá de Campina Grande, Cadu, Elizabeth Ferreira, Layara, a Isabela Medeiros, a Rúbia, boa noite. A Elizabeth falou que vai ver depois, que ela está no trânsito. A Rúbia, a Willy Dani, a Alessandra, Giovana, muita gente. O Paulo, tem uma questão que é a seguinte: você falou no começo que você é o fundador de um modelo exerciência. O que significa ser um modelo? Que modelo é esse? Ótimo. Como a gente não tem uma formação do profissional de educação física para atender pessoas com atraso no desenvolvimento, clínicas e instituições que trabalham na especialidade de atender as pessoas com autismo ficam desamparadas de ter um profissional que possa compor essa equipe. Nós não temos cursos de pós-graduação ainda que capacitem esses profissionais de educação física para compor uma equipe interdisciplinar. Então, o modelo exerciência vem por conta da minha formação acadêmica, que fugiu à linha tradicional, vem não só sinalizar as possibilidades, os conhecimentos que o profissional precisa ter, mas também apresentar um modelo, né, dar um portfólio, por assim dizer, né, um modelo de como eles devem trabalhar para gerar essa excelência. Então, o modelo exerciência como o próprio nome diz, ele incorpora a ciência na prática do exercício físico para gerar benefícios às pessoas com desenvolvimento atípico, apresentando para elas não só o conhecimento, mas também apresentando um modelo de replicação, um modelo de atendimento especializado. Perfeito. A gente separou aqui, Paulo, algumas coisas que você gostaria de apresentar. Não sei se você quer fazer isso depois, mas eu acho que podia dar uma visão geral para as pessoas desse processo. Eu separei aqui as fichas para que elas pudessem ver aqui, acompanhar mais ou menos como é que é o modelo. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, que tudo tem um estereótipo, né? Então, por exemplo, a aba, todo mundo sabe que o psicólogo, a aba lá, o profissional, ele tem um monte de registro, tem um monte do quê? O profissional de educação física, eu vejo que muitos profissionais, mesmo eu até vou ler aqui um depoimento do professor, ficam meio perdidos, porque parece uma coisa meio solta, informação genérica. O professor está dizendo aqui, por exemplo, o Geraldo tem um aluno autista, ele chora muito, às vezes em todas as aulas, acho que é mais não em todas as aulas. Eu tento respeitar seu momento como os de todos os alunos, mas às vezes não sei como agir. Então, eu acho que essa situação, até você falou dessa expressão, né, de um certo desamparo, de não ter uma coisa talvez um pouco mais específica. E eu acho que o legal de mostrar isso aqui, esses materiais que você tem aqui do modelo, ajudam nesse sentido, de oferecer uma certa baliza para as pessoas. Perfeito. Na verdade, quando a gente fala em ciência para as pessoas, né, tem pelo menos grandes dois impactos, né? Infelizmente, a gente falar em ciência na atualidade, para algumas pessoas, com alguns posicionamentos políticos, inclusive ideológicos,
falar em ciência parece algo ruim, né? Parece que a gente está produzindo ciência e a gente está fazendo, oferecendo serviço apenas para nós próprios, né? E não um benefício para a população. Também, então, além de ser resistente, nós aprendemos como cientistas a falar também para nós próprios. Nós temos o behaviorês muito fortalecido, né? E isso a gente fala dessa forma porque funcionou na nossa comunidade, mas a gente precisa necessariamente falar sobre análise do comportamento, falar sobre o sucesso, falar sobre práticas baseadas em evidência, sem necessariamente usar esses termos. Isso é um desafio muito grande. Nos meus cursos, eu tenho buscado falar sobre reforçamento, por exemplo, falar sobre controle de estímulo, sem usar a palavra controle de estímulo, sem falar a palavra reforçamento, no primeiro dia. Passam 8 horas, só no segundo dia que eu vou usar essas palavras. Então, as pessoas já foram convencidas de que as coisas funcionam, eu mostro vídeos, eu mostro como é que se aplica, eu mostro, faço simulações, a galera fica convencida, aí fala, ó, isso que vocês estão vendo aqui, a gente chama isso de reforçamento, né? Por que o reforço reforça, né? E aí é toda uma explicação, porque as pessoas às vezes acabam usando a palavra reforço ou quaisquer outros termos da análise do comportamento sem saber o sentido ou sem seguir os princípios. Onde eu quero chegar com isso? Às vezes, quando a gente incorpora a ciência, a gente não fala para outras pessoas que não sejam para nós. Então, na comunidade de educação física, quando eles se deparam para atender dentro de uma clínica, a quem eles vão ser subordinados para atender é um analista de comportamento que não está vinculado com a comunidade de educação física. Então, vai falar de esquemas de reforçamento, vai falar em atraso da resposta. Putz, fica uma distância muito grande entre o desejável e o possível, né? Então, o modelo exercência ele tem entrado nesse caminho para estabelecer um caminho possível e mirando o caminho desejável. Então, eu não sei se eu consigo responder a tua pergunta, mas a gente tem buscado incorporar ciência na prática de exercício físico, incorporando incorporando os princípios da análise do comportamento. Não dá para você fazer os procedimentos típicos de uma terapia analítica comportamental para a educação física. Por quê? Uma terapia típica, né, a gente sabe que ela vai muito além de ensino por tentativas discretas, né, ensino de mesinha, como é comumente usado, e você aplicar isso para a educação física, porque tradicionalmente a educação física incorpora elementos mais naturais, do ambiente mais com distratores. Então você precisa não aplicar a terapia ABA, você precisa aplicar os princípios analíticos comportamentais, aplicar práticas baseadas em evidência na nossa área. E é isso que a gente vem fazendo, mas tomando muito cuidado para não falar behaviorês de primeiro. Muito bom, mas vamos mostrar então para o pessoal os protocolos? Vamos. Esses protocolos foram criados antes disso. O modelo exercício ele é muito recente, né? E eu penso nisso desde que eu entrei na graduação em 1900 e bolinha, 1990, e depois que eu terminei o doutorado, eu me deparei com situações práticas de ensinar profissionais de educação física a incorporar os princípios da análise do comportamento, e foi uma exploração de possibilidades, né? Então, o modelo exercência ele existe há aproximadamente 1 ano e meio. Então, os protocolos que a gente desenvolve, eles têm sido muito por conta dos profissionais que eu treino. Então, aqueles profissionais que precisam verificar se os efeitos da aula deles na especialidade está gerando efeitos em outros ambientes. Então, um dos protocolos que nós desenvolvemos é justamente esse. Ele é um protocolo de escanear barreiras de aprendizagem no ambiente coletivo. Então, um aluno com autismo que está na escola, por exemplo, ou ele está num atendimento de futebol em grupo, né, ambiente coletivo, esportivo ou escolar, e ele não se beneficia plenamente. Então, a gente escaneia
quais os motivos, em quais situações, qual é o padrão de barreiras do sucesso dele, leva essas situações para um ambiente mais cuidadoso, mais controlado, para ensinar esse aluno, talvez até nas mesmas situações, a ter sucesso. E aí a gente volta para o ambiente e observa se aquilo que a gente fez no ambiente mais controlado está gerando efeitos no ambiente menos controlado, no ambiente escolar. Então a gente chama isso de uma avaliação, avaliação de engajamento em ambiente coletivo. Eu tenho alunos de graduação, ex-alunos que estudam análise de comportamento comigo, estudaram aqui na UFC, que estão fazendo TCC nessa área. E a gente tem entendido isso como um protocolo até de avaliar grau de uma participação inclusiva no ambiente escolar. Bom, como é que funciona esse protocolo? O protocolo ele é profissional ir até um ambiente coletivo, ele registrar esse grau de engajamento em determinado tempo, durante, na verdade, o tempo todo da aula, mas por amostragem de tempo. Então, ele registra, ele faz isso mais de uma vez, e aí ele analisa o desempenho, né? Analisa o desempenho ao longo do tempo, tem a condição de intervenção no ambiente separado, e depois ele volta para poder registrar novamente e comparar em termos, analisar isso ao longo do tempo. E aí não só ele registra e ele analisa, mas ele também permite mostrar para a família, mostrar para a equipe interdisciplinar esses efeitos, esse desempenho. Então, registro, análise e apresentação desses dados. Posso mostrar aqui ele? Pode. O primeiro documento é de registro. Então, peraí. É o registro. Esse registro de engajamento para amostragem de tempo, é esse? Mas antes disso, eu vou te mostrar. Esse primeiro mostra a folha inteira. Isso, é isso mesmo. Perfeito. É esse aqui? Isso, perfeito. Tá. Mas ele tem uma parte embaixo que eu acho que não está aparecendo aí. Peraí. Não, peraí, eu vou mostrar todos. Você vai me falar. Eu vou mostrar do primeiro para o último. Vamos para o primeiro. Esse é o primeiro. São os três documentos aí, tá? As pessoas que fazem o nosso curso de Educação Física Especial aplicada ao autismo e fazem o curso de Educação Física Escolar inclusiva com ênfase no autismo, todos os participantes recebem esse documento e são treinados para aplicar. Eu oriento eles que a aplicação deve ser feita por quem recebeu o treinamento, e os profissionais supervisionados por mim também recebem. Então, são esses 3 documentos. Acho que você pode passar o próximo. Isso, esse aí. Essa é a folha de registro. É uma folha que vai... o profissional vai levar, o aplicador vai ao ambiente escolar para registrar. Aí o próximo, depois eu vou mostrar ele em detalhes. Esse é de avaliação, então vários registros, várias folhas daquela primeira. São os desempenhos daquelas folhas são compiladas nessa segunda folha e depois a gente apresenta num gráfico que seria próximo. Peraí. Isso, e aí já tem até um modelo de gráfico para ele mostrar para a família, certo? Ou para mostrar para a equipe. Agora eu vou mostrar só o primeiro documento, que é o de registro, eu vou mostrar em partes. Então, tem a parte de identificação aí do aluno, a data, o local onde vai ser realizado, isso aí é como quaisquer folhas de registro. Depois, a segunda parte é a legenda principal. O que é essa legenda? É justamente o que a gente entende, o grau que o aluno está participando daquele ambiente. Então, tradicionalmente, o aluno está no ambiente escolar, ele não teria mínima possibilidade de aprendizagem se ele estiver fora desse ambiente. Então, a gente chama isso de um grau 0. Ele está fora da quadra, fora do total do ambiente. Um grau 1 seria ele estar dentro do ambiente, ele está na quadra, mas ele está parado, desatento, sem qualquer participação. O grau 2, ele está na quadra, mas ele está fazendo uma atividade qualquer descontextualizada. Por exemplo, correndo a esmo para qualquer outro ambiente. Ou seja, o 2 é melhor do que o 1, que é melhor do que o 0, mas não são condições ótimas de aprendizagem. Se ele não estiver no ambiente, se ele não estiver
próximo, não tem oportunidade de aprendizagem. O 3 já é um processo, já é um grau mais sofisticado, que ele já está ali, mas ele está acompanhando. Então, quando ele acompanha, ele permite a ele acesso às informações que estão sendo apresentadas. O 3, então, é melhor do que os anteriores, mas também ele não está um aluno que está participativo. O 4, ele está na atividade, aquele aluno que, por exemplo, na atividade de futebol, que chuta a bola para qualquer lado, ou então na queimada corre para qualquer lado, atividade de circuito, ele está no meio, mas não está seguindo as instruções. Então isso é melhor do que ele parado observando, melhor que as anteriores. O 5, ele está fazendo atividade coletivamente, né? Então isso já seria uma participação ótima, melhor do que ela se a gente tiver ainda o aluno participando com empolgação. Então você tem graus de participação do aluno, desde totalmente fora até totalmente participativo. E se o profissional ele perceber, se deparar com uma situação outra que não essa, ele pode ainda descrever no 7 e a 8. Vamos para a próxima parte. Existe aí, então, um momento, né, amostras de tempo, e a gente ainda separou de 2 em 2 tempos, 2 em 2 minutos, como ele está se comportando naquele exato momento. Então, vamos supor que a aula comece exatamente meio-dia. Então, a pessoa vai registrar na primeira coluna ali, 12:00, e o primeiro momento ele vai olhar para a quadra e vai observar o que é que o aluno está, em que grau que ele está, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, e vai colocar um número exatamente na frente do 0. Depois, ele não vai colocar mais nada, e somente a hora que der 2 minutos, a partir do momento do início, ele vai colocar novamente. Então, o aluno pode participar em algum momento, sair da quadra, volta, sai correndo apresentando estereotipias para um canto, ele volta. Então, a gente vai ter de 2 em 2 minutos, como se tivesse, analogamente, uma fotografia de onde e quanto, né, o aluno está participando naquele momento. E isso vai sendo apresentado até o final da aula. Então, se a aula tiver 40 minutos, 50 minutos, ele vai sendo registrado isso de 2 em 2 minutos. O que o aluno fizer nesse intervalo não é apresentado para esse grau. Aí a gente apresenta uma outra coisa, que é a outra parte da imagem. Pode seguir a próxima, que é a legenda secundária. Então, se o aluno naquele intervalo apresentou estereotipia vocal, motora, apresentou comportamentos autolesivos ou agressivos, a gente sinaliza também num daqueles quadrantes, para identificar em que momentos, situações que ele está acontecendo isso. Os profissionais que trabalham comigo apresentam isso. E aí a gente tem também um outro registro. Pode passar para o próximo, isso. Pode passar. Mais um. Que é... Não, pode voltar. Desculpa, acho que está na sequência. Isso, exatamente. E aí a gente vai identificar... É interessante que o profissional identifique quais são as barreiras, né? O que está caracterizando da participação dele. Mais uma vez, a barreira, ela pode ser de um profissional não souber planejar, não souber dar previsibilidade, não souber apresentar uma comunicação sofisticada, né, adequada para o aluno, mas o aluno também pode não ter oportunidades, não pode se expor àquela situação. Então, se o profissional que está avaliando entender ali que existe uma barreira do tipo segmento de instrução, o aluno não está seguindo a instrução, então, cada vez que ele identificar essa situação, ele vai colocar um tracinho na frente de A1 a cada situação. Depois, se ele entender que o profissional, a aula, está apresentando uma demanda alta, né, ou uma demanda motora, uma dificuldade, o aluno não consegue fazer e por conta de não conseguir fazer, existe uma barreira, ele vai sinalizar na frente de A2. Se ele entender que, talvez por vergonha, o aluno sabe fazer, não é uma barreira motora, ele seguiu a instrução, mas na verdade ele está com vergonha, a gente entende que não é uma barreira nem instrucional, nem motora, mas é uma barreira social. E aí ele vai colocar mais um na frente do 3. Agora, se a situação número 4, às vezes os alunos com deficiência, os alunos com atraso no desenvolvimento, por ter, às vezes, poucas possibilidades de sucesso, muitos alunos são elogiados, têm sucesso nos exercícios, e ele poucas vezes. Por exemplo, uma brincadeira de queimada. Se você é bem sucedido, você
reforçado automaticamente pela continuidade na participação do jogo. Se ele perde muitas vezes, ele tem pouco acesso a reforçadores naturais do próprio ambiente, né? Ou as pessoas pouco elogiam ele. Então, se o profissional entender que existem barreiras desse tipo, ele vai arriscar ali. E se existir outro tipo de barreira que o profissional também entender, ele vai elencar. Aí é importante também que ele sinalize coleguinhas que eventualmente possam participar com tutores, colegas, para numa próxima ocasião a intervenção possa ser mediada por esses colegas. Também ali ele vai descrever atividades que o aluno mais se engaja, porque é a partir dessas atividades que ele mais se engaja, que a gente vai primeiramente aumentar a participação, a qualidade da participação, para depois passar mais tempo se engajando. Bom, então esse é o protocolo de registro, e aí ele vai trazer esses sinais. Essa é uma parte quase que subjetiva, mas as anteriores são bastante objetivas. Aí, depois que ele registrou isso várias vezes, ele vai para esse protocolo para analisar qual é o padrão. Então, numa condição que ele está só observando o profissional, a gente chama isso de uma condição de linha de base. E então, lá na primeira coluna, ali está escrito condição, ele vai colocar LB. E aí vai colocar a data que ele fez a aula e ele vai registrar a quantidade de vezes que o aluno apresentou o grau de engajamento 0, quantidade de vezes que é engajamento 1, 2, 3, e aí para frente. E aí ele vai apresentar isso ao longo, né? Cada folha de registro sinaliza uma linha dessa aí na tabela, certo? Então, isso a gente chama isso de uma análise de dados. E aí, ao longo do tempo, você vai perceber se o aluno está deixando de apresentar 0, 1, 2, 3 e apresentando cada vez mais 4, 5 e 6. Esse é o grande objetivo. Mas você vai apresentar esse tipo de dado, é um pouco mais complicado de mostrar isso para a família. Para isso, a gente tem, então, um outro documento, que é o próximo. Não, acho que não. Acho que eu não peguei o outro, não. É para voltar lá no... Pode voltar o gráfico. Acho que dá para... tá. Esse. Pode voltar o gráfico. Isso, esse aí. E aí, nesse gráfico, ele vai apresentar a quantidade de... né, para cada coluna aí, seria a quantidade de zeros, de 1, de 2, o grau de engajamento 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, o profissional vai aprender a ligar esses pontos. E a ideia é que, se no início tivesse mais acúmulo de engajamento 0, 1, 2, 3, ao longo do tempo vá caindo, e a ideia é que a gente, através das nossas intervenções, o 4, 5 e 6 vai subindo. Então, esse protocolo, Luciano, ele permite uma análise bastante sofisticada, né, de um escaneamento dos tipos de barreiras que o aluno tem se deparado no processo esportivo e escolar, e gerar informações que vão guiar o profissional especializado para fazer a intervenção, e também para o profissional especializado orientar o professor escolar. Então, a gente tem vários profissionais do Brasil, de Curitiba a São Paulo, e aqui profissionais aqui do Nordeste, aplicando esse protocolo e trazendo soluções ótimas, tanto para o profissional da educação física escolar, porque o profissional especializado vai na escola e, só para exemplificar, às vezes, olha, o aluno não está não está seguindo as instruções, então ele começa, a gente percebia que ele observava a atividade e caía fora. Então ele seguia a instrução, mas não participava. Então nós fomos lá e montamos um plano de rotina, um plano de rotina, mas da própria aula, descrito quais foram as atividades. Então, o aluno tinha previsibilidade dessa ação, isso é só um exemplo, e aí começou a aumentar tudo aquilo que estava no 0, 1 e 2, começou a aumentar de 2, 3 e 4 para esse aluno rapidamente. Se o aluno tem, por exemplo, uma demanda motora, a gente pega essa atividade e treina ela separadamente, e depois volta para a escola para ver se o profissional apresentando aquela mesma atividade, o aluno aprende a lidar melhor com ela. Se o aluno está com dificuldade de vergonha, então a gente vai treinar isso gradativamente para ele ter menos vergonha para se expor àquela situação e volta ele para a nova situação. Então, é uma aproximação entre o trabalho especializado e o profissional que está no ambiente, né, no campo de batalha ali, com muitas crianças, envolvendo uma pessoa com atraso de desenvolvimento. Muito bom, gostei muito do protocolo. Achei muito legal, acho que dá uma segurança para o professor,
porque é isso que ele precisa, a gente precisa ter mais coisas sólidas, o parâmetro para você. Eu me lembro, para você atuar, né? Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, e eu comecei a ter problema com disciplina, eu perguntava assim, o que eu faço? Eu fui na Secretaria da Educação, falei com a secretária, falei com os supervisores, e as pessoas me diziam coisas assim, mas você já tentou dar uma aula diferente? Eu falei, mas diferente com que parâmetro? E eu sempre ouvia falar assim, mas diferente, mas tudo bem, mas qualquer diferença vai funcionar? Ou precisa ter alguma diferença específica? Tem um parâmetro? Tem uma referência? Tem alguma coisa? Eu acho que é esse que eu acho que essa é a questão que é capaz de oferecer. E a gente, eu falo o seguinte, Paulo, eu tive nos Estados Unidos, fiz um tour lá na Califórnia, né? Conheci alguns serviços de fono, alguns serviços de implementação de aba, e o que eu senti foi o seguinte, cara, de verdade, assim. Não, claro que tem uma questão da estrutura e do esquema que eu fiquei muito impressionado. Agora, a aba mesmo aplicando, eu posso dizer para vocês, se a gente pega os nossos bons profissionais aqui, nós podemos dar uma boa aula para os Estados Unidos, viu? Por quê? Porque eles têm uma coisa de não encostar, de não. E a gente tem tanta cócega, tanto carinho, tanto fungado, tanto beijo, que é uma coisa bem brasileira que a gente tem uma enorme contribuição para dar. A aba do Brasil tem uma contribuição enorme para a nossa cultura. E eu digo a mesma coisa em relação à educação física, porque lá não tem um profissional de educação física. Então, esse profissional, com essa formação, com uma base biológica, com uma base muscular e com uma base acadêmica da área de educação, eles não têm isso. E nós temos. Então, eu acho que a gente tem uma contribuição a dar. Eu acho, inclusive, que você deveria pensar seriamente em criar laços nos Estados Unidos para poder levar isso para lá. Porque eles têm muito mais dinheiro para pesquisa, né? A vivência no Lamier, no Instituto Lamier, com o professor Celso Goios, ele proporcionou a nós orientandos um networking impressionante, né? Então, tenho muitos amigos brasileiros fora, obviamente, mas também muitos americanos, né? Pessoal espanhóis também, são noruegueses, que a gente tem bastante vínculo. A gente tem, na verdade, eu tenho muitos colegas também que foram alunos no Canadá, que é onde a gente tem, talvez, o principal centro, né, de análise do comportamento aplicado ao esporte, que é do professor Gary Martin, que já aposentou, mas que apresenta ainda conhecimentos nessa área. Eu acho, Luciano, que eu tenho certeza, eu não descobri a roda, né? Você fica o protocolo, para quem é um analista de comportamento, fala, né? Simplicidade, isso aí, né? Então você pegou e estabeleceu uma escala, né, de grau de engajamento, você pegou isso, a amostragem por tempo, né? E coisa muito simples, né? Você estabeleceu uma forma de análise, uma forma de registro, então não inventei nada, então a gente está aplicando princípios da análise do comportamento. Acontece que não basta ser um analista do comportamento para gerar esse tipo de solução para o profissional de educação física e que vai gerar soluções para as crianças que estão envolvidas, são crianças com autismo, para as famílias de pessoas com autismo, né? Precisa, de alguma forma, viver esse ambiente, né? Estabelecer novas relações, né? Novas rede de relações entre a realidade e as possibilidades de sucesso. Então, a gente apresenta no curso, por exemplo, avaliação de engajamento com itens de preferência com estímulo único. Os alunos do ambiente escolar que tem com pessoas com autismo um ambiente com mais comprometimento. Se você quer trabalhar, por exemplo, com avaliação, você identificar quais são as atividades que ele mais participa, ou brinquedos, atividades que mais a gente tem o engajamento de preferência, engajamento em itens de preferência, que é avaliação de preferência, operante livre. Então a gente apresenta e treina a galera dos cursos com isso. Obviamente, isso é um conjunto muito denso, umas informações muito densas para o profissional, mas que à medida que ele tem acesso a esses documentos, abrem portas para ele iniciar a discussão com o analista de comportamento supervisor de uma clínica. Né? Então, aquela distância que a gente falei inicialmente, entre o possível e o desejável, está muito distante. A ideia nossa desses cursos é mostrar que há a possibilidade de fazer uma linguagem para, em vários lugares do Brasil, isso começar a se aproximar e gerar soluções, então, para os profissionais, para as famílias.
A gente também produz alguns documentos, Luciano, aproveitando a ocasião, para aquele que não tem não trabalha com ninguém que é da análise de comportamento. Então a gente produz uma entrevista de uma forma simplificada que identifica quais são os reforçadores, identifica quais são os comportamentos problema, situações onde ocorre mais ou menos provável, identifica que quais são, por exemplo, comportamentos problema com maior ou menor intensidade. Então, a gente tem produzido isso e temos precisado de mais profissionais de educação física interessados em análise de comportamento para ajudar. Você sabe que a minha fala lá, eu estava na Universidade da Califórnia, que é a Universidade do Lovaas. Tá? Minha fala era, o que nós temos depois do Lovaas? E um item que eu coloquei é a gente ser capaz de agregar vários saberes especializados. Saber do profissional de educação física. Você inclusive viu, até citei lá, né? De educação física, de TO, de fono, porque uma parte dos analistas do comportamento é muito arrogante, né? Tipo assim, eu sei de tudo, deixa comigo aqui, ó. Eu que sei de tudo, é a análise do comportamento que resolve. E isso é uma postura péssima, porque a gente deixa de aprender, né? A gente deixa de dialogar com pessoas. Tem profissionais incríveis aí da educação física, e quando a gente soma esses saberes, isso é incrível. Muita gente que eu dei aula, assim, que se interessou pela análise do comportamento em curso, e que é de outra área, falou, Selmo, eu estou fazendo tudo o que eu fazia, só que eu estou fazendo um pouco mais. Eu estou fazendo agora a partir da análise do comportamento e, pô, eu estou vendo muitas coisas legais. E a gente também aprende durante esse processo. Então, eu acho que a gente tem muito a ensinar e a aprender com os profissionais de educação física, né? Não posso falar educador físico, mas já sei, já estou corrigindo as pessoas, hein? Tem uma pergunta do Geraldo aqui, ó. Gostaria de saber se realmente é importante o acompanhamento de cuidadores nas aulas de educação física. Às vezes vejo a perda de autonomia das crianças nesse acompanhamento. Nisso que você está propondo, Paulo, tem a figura do acompanhante? Não tem? Depende da criança? Qual que é esse papel? Cara, eu vou te dizer aquilo que eu ouço dos profissionais, porque na época que eu trabalhei, eu fui concursado, passei no concurso para profissional de educação física escolar, trabalhei 2 anos e meio no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, em escola pública, periferia. Bom, passou longe de ter a possibilidade de acompanhamento terapêutico. Então, as experiências que eu tenho hoje são dos profissionais que hoje atuam e que eu supervisiono. Ninguém participa. A AT, na hora da educação física, é o momento onde ela vai fazer outra coisa. Estou falando ela porque é mais comum que seja ela, AT, mas também tem homens, obviamente. Mas normalmente não tem havido participação, mas tem que haver. Tem que haver. Né? Então, realmente a importância, é fundamental a importância. Como eu falei no protocolo agora há pouco, a gente busca tutores, alunos que possam orientar. Então, por exemplo, se o aluno fica correndo a esmo, mas ele tem condições de participar, então o AT ele fica próximo naquela situação para o aluno, ao tentar sair, ele chama a atenção do aluno e participa, né? Para olhar se o aluno, então ele tem condições de acompanhar as instruções, mas quando a aula começa a ficar desinteressada, ele corre. Então, o AT pode ser isso. Nós temos um exemplo em Caratinga, e aí é uma equipe interdisciplinar, analítica comportamental, muito boa, e a gente tem um grupo lá, então eu supervisiono um grupo de gêmeos, onde as ATs fazem um serviço excelente, né, de acompanhamento desses alunos. Então, se o profissional não elogia quando o aluno faz, a AT elogia na execução e elogia contingente aquela meta daquela atividade que o aluno está fazendo. Então, simplesmente, se o aluno precisa participar da atividade, a AT elogia naquela situação, depois que ele fez aí 2, 3 aulas dessa forma, ela vai reforçar diferencialmente, só quando ele consegue esperar no momento correto. Então, é adequado a participação da AT, é legítima, fundamental a participação, especialmente porque na educação física, Luciano, a gente tem oportunidade de aprendizagem que não tem no ambiente escolar tradicional. Por exemplo, na sala de aula, você tem ensino, basicamente, por tentativa discreta, cada um na sua carteira. Então, você tem uma tarefa, ele faz, e se ele faz
Se ele faz, ele passa para uma próxima, né? Ou ele espera um tempo. Depois, se ele não faz, vem alguém dar uma ajuda para ele. Na educação física escolar, a gente tem a quebra dessa situação. Então, alunos que ficam na fila esperando a sua vez, observando do outro. A gente tem a oportunidade de aprendizagem pela observação que não se tem na sala de aula. Então, a gente quebra essa lógica e que se você não alguns pré-requisitos de observação e de esperar, na educação física não tem qualquer aproveitamento. Então, essas situações específicas valem a participação da AT, que é fundamental. Paulo, uma pessoa aqui pediu para aumentar o seu microfone, mas então não é só o meu que está, para mim, que está um pouco baixo. Eu sei que não é o microfone que você colocou o fone e aí não funcionou. A gente já testou e ficou na mesma altura. Mas tudo bem, só estou sinalizando aqui que eu estou ouvindo o que vocês estão falando, então, mas é porque não sei o que aconteceu aqui, que está um pouco baixo mesmo. O Victor, ele é pai, eu conheço, e ele tem uma questão lá na ponta do pé. E eu conversei com ele, e sempre a indicação é de TO. E eu falei: olha, professor, a educação física pode ter um papel aí sim. E eu conheço uma pesquisa que eu só vi uma parte, porque, enfim, pesquisa brasileira, né, como está escrito lá, que era muito promissor. Então a pergunta dele aqui: olá, professor, vocês poderiam dar um exemplo de exercícios que podemos realizar para crianças com pé equino? Mas transformando um pouco essa pesquisa, essa pergunta, o que você fez de pesquisa, eu não sei se completou, nessa coisa de andar na ponta dos pés, e que papel o professor de educação física pode ter aí? Bom, existe uma revisão de literatura sobre isso, mas elas não são conclusivas, elas não são orientadoras. A maioria das pesquisas que tentam são mais voltadas à fisioterapia, realmente, embora fala-se de atividade física, mas são perfis de fisioterapia. Não é um perfil do profissional de educação física. Por quê? Porque o profissional de educação física, esse perfil que a gente está falando de educação física, só tem no Brasil, não tem em outros lugares. Buscando aplicar ciência a esse problema, a gente teve uma ocasião com um profissional que é o Luiz, que inclusive você que indicou a mim para ele, na supervisão, foi meu primeiro supervisionado, que hoje trabalha no Grupo Método. Ele comprou a ideia da gente testar. Então, nós criamos uma hipótese, fomos testar e fomos nos basear nos resultados para isso. Então, a gente fez testes de flexibilidade, o aluno não tinha encurtamento muscular que impedisse ele a movimentação da pisada típica. Eventualmente, o aluno fazia pisada típica, mas a pisada equina, tanto pouco acentuada quanto muito acentuada, era muito frequente. Não tinha uma situação mais ou menos frequente ao longo do dia. Então, a gente gerou uma hipótese de que esse aluno estava com... que a gente treinasse com ele transferência de peso, pudesse aumentar a frequência de pisadas típicas com ele. Então, nós criamos um estudo, a gente usou uma esteira do próprio condomínio, todo mundo usava a tal dia, a gente fazia uma reserva, colocava o aluno para caminhar na esteira e contava durante um certo tempo, durante 30 minutos, primeiro 5 minutos, depois no final da aula mais 20 minutos, desculpa. 5 minutos no início, mais 15 no final, e media isso, e manipulava, modificava o que acontecia no meio. Ora, sem exigência de transferência de peso, ora com uma transferência de peso pouca exigência, e depois com muita exigência. E a hora que a gente começou a colocar a intervenção com exigência de transferência de peso, a quantidade de pisadas típicas aumentou significativamente. É óbvio que não aumentou mais do que a metade, né? Mas o aluno que quase não pisava na pisada de forma típica, nos tempos de 20... por exemplo, ele fazia mais ou menos 2.000 pisadas nesses 20 minutos. Ele começou a fazer 200, quase 200 pisadas, quase um décimo das pisadas eram típicas. Isso trouxe para nós um potencial muito grande. Como você adiantou, pesquisa no Brasil, e a esteira era do condomínio, e
como é que chama, né? Quando a gente começa a ganhar demais, a gente começa a desconfiar, né? A hora que tem o benefício, no segundo dia que nós voltamos lá para a intervenção, a esteira rasgou, estava rasgada. Então, para comprar uma esteira do condomínio demorou muito tempo. Nesse tempo, o profissional foi contratado pela clínica e a gente não deu continuidade nessa pesquisa. Mas tanto essa pessoa aí quanto outros, se tiverem interesse, nós vamos replicar no método, mas vamos começar do zero. Então, se mais alguém tiver interesse em fazer isso, a gente explora. Obviamente, hoje o que eu tenho é que esses resultados são promissores, mas eu não posso dizer que a gente soluciona pisada equina. A gente está explorando essas situações, os resultados são bastante positivos daquilo que a gente produziu. É porque foi muito rápido, né? Deixa eu dar mostrar um depoimento aqui. Da Monique, Dr. Paulo Guereguini, tem toda a minha admiração e gratidão com a mudança do desenvolvimento do meu filho, foi incrível. Depois começou com seus cuidados. Sabe que eu tenho vários depoimentos assim também de pessoas que eu indiquei, que eu falei, e aí as pessoas me deram esse retorno, que foi bem positivo, assim. Deixa eu procurar aqui outras perguntas. Espera aí. Isso mantém a gente, cara, trabalhando, viu? Ó, Sandra Prado. A questão do contato é o que mais atrapalha nas aulas de educação física devido às questões sensoriais. Como é que é essa questão sensorial na aula de educação física, Paulo? Ela deve estar relacionando o contato físico, acredito, Isso, né? isso. Eu primeiro imaginei contato visual, mas não, deve ser contato físico. Nas aulas de educação física tem mais oportunidades de contato físico. Então, aqueles alunos que apresentam barreiras, né, comprometimentos de contato físico, muito provavelmente, por ter mais oportunidades disso, eles participam menos das aulas de educação física escolar. Se o profissional de educação física ficar sensível, que é isso que está sendo uma barreira, o que ele precisa fazer é adequações à aula, de forma que esse aluno tenha menos oportunidades de fazer contato para participar mais tempo da aula. Simultaneamente, um profissional especializado precisa pegar esse aluno e treinar ele de uma forma separada, de uma forma intensiva, a ensinar esse aluno que fazer contato gera benefícios em diversas situações. Então, se ele consegue fazer contato, ele permite ele continuar em jogos que ele tem maior preferência. Então, a ideia é trabalhar simultaneamente isso. O profissional de educação física escolar simplesmente, é porque ele não tolera contato físico, então ele não faz aula. Não. A ideia é ele lidar com essa situação sem que tenha isso como alvo da intervenção. Tem alguns profissionais de educação física escolar que querem aplicar aquilo que a gente faz na especialidade na escola. Cara, isso não faz. Você não tem como alvo ensinar a tolerar contato visual, não ensinar, contato físico, ensinar a tolerar mudança de rotina. Isso, a partir da exposição, pode melhorar. Você não pode ter isso como alvo, senão você fica maluco com muitas crianças. Você é professor escolar e sabe disso. Se você estiver fazendo intervenção na escola, acabou, você vai ficar frustrado, você nunca vai conseguir. Você precisa adequar as situações para que ele tenha participação na aula e aí a equipe, um conjunto de professores, o especialista pega esse problema e trabalha separadamente, de forma que ao ensinar o indivíduo a tolerar, num ambiente separado, tolerar contato físico para ter outros benefícios, aí você leva essa situação novamente para o ambiente escolar e ele aproveita. Não sei se ficou clara a minha resposta. Acho que sim, ficou sim. Uma pergunta da Viviane, ela está perguntando se só educadores físicos, não, Viviane, profissionais de educação física. Tá vendo? Já peguei, gente. Se só esses profissionais podem fazer o seu curso. Não podem. Na verdade, as orientações são voltadas para a prescrição de exercício físico. Então, quem pode fazer é o profissional de educação física. É óbvio que nós temos alunos, pessoal que é TO, pessoal que é físico, pessoal que é pedagogo, mãe de pessoa com autismo, que quer fazer o curso. Pode se beneficiar, pode aprender o conteúdo, mas as orientações são voltadas à categoria do profissional. O que eu peço para as organizações dos cursos é que não passe de 5, 10% dos participantes que não sejam da área de educação física, senão você sabe como é que é as perguntas, né? Vem perguntas de outra área e aí você perde o fio da meada. E especialmente mães, que adoram resolver o problema do seu filho, tá ali para resolver o seu.
e aí as perguntas se desviam um pouco. Então, podem fazer, mas os cursos não são preparados para quem não é profissional de educação física ou não é estudante dessa área. A Adriana, que é da PAI de Araraquara, conheço a Adriana, nossa aluna da pós também, ela está falando, boa noite, nossa, muito importante esses protocolos, nós das APAI estávamos precisando. Olha, na APAI seria interessantíssimo, hein? Interessantíssimo, bem lembrado, Adriana, eu acho que é uma coisa bem bacana. E lá em Araraquara, eles fizeram um centro especializado de autismo lá, talvez pudesse até correr uma pesquisa lá. Fica a dica aí, Paulo, fica a dica aí, Adriana. Adriana, estou aqui. Olha quem está falando aí que admira seu trabalho, ó. Dr. Paulo Liberalesso, um dos maiores nomes de autismo no Brasil, está acompanhando aqui conosco. Vamos lá, tem pergunta aqui. Ó, olha que interessante, ó, a pergunta dele assim, professor, consegue utilizar esse protocolo para montar o PEI, para o atendimento especializado, para o atendimento no aspecto comportamental? Eu acho que está falando de educação física especial, né? O PEI direcionado a isso. Esse protocolo serve para isso? Ele permite isso, Paulo? Esse protocolo ele vai escanear problemas. Óbvio que quando você vai para o ambiente escolar, você escaneia qual é as principais variáveis, você vai para um ambiente especializado e vai estabelecer em que grau ele está esse comprometimento, né? Em quais situações ele apresenta essa dificuldade. E aí, então ele é como se fosse a primeira etapa da avaliação que permite montar o PEI. A gente não monta o PEI da educação física especial. A gente incorpora metas, incorpora habilidades que devem ser ensinadas no PEI quando existe o supervisor do caso. Muito bom. Agora, justamente aquela coisa que eu tinha colocado aqui, Oliveira Márcio está colocando. Eu fui assistido por analistas do comportamento de outras áreas que não são da educação física, embora profissionais excelentes, não me apresentaram soluções. Eu acho que isso que o Márcio está colocando aqui é justamente essa questão que a gente está falando, né? Você achar que você resolve tudo que você fez análise do comportamento. E a gente precisa desses muitos profissionais, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo TO, fono, profissionais de educação física, enfim. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Então, cara, eu supervisiono ele de Curitiba, e aí ele sempre diz, cara, a gente não... As análises de comportamento sabem bastante, mas a gente não consegue dialogar, né? E ele é um cara bastante interessado. E a hora que a gente começou a supervisão específica, disparou. Você sabe que o Luiz Eduardo, né? Uma coisa que eu me orgulho assim de ter apresentado a análise do comportamento para muitas pessoas e ter entusiasmado as pessoas, porque eu sou um apaixonado assim, alucinado. E aí tem gente que eu apresentei análise do comportamento fazendo mestrado, hoje na área, no paradigma, muita gente fazendo pós e tal. E eu apresentei, né, fiz uns cursos, ele fez um curso meu, e aí ele conhecia um pouco de análise do comportamento, e ele me fazia muita pergunta, a gente conversava muito pro Zap. E aí eu falava assim, ó, isso aqui eu sei te responder. Agora isso aí é outra coisa que você responder, eu não faço a menor ideia, porque esse negócio é de vocês aí. Então era muito difícil. Então, a primeira, assim que eu estava procurando, eu tinha ouvido falar que tinha um professor de educação física que entendia da análise do comportamento, mas eu não sabia quem era, eu só sabia que tinha um nome esquisito, só isso que eu sabia. E aí eu fiquei perguntei para um monte de gente. Hã? Né? Aí eu fui perguntando para várias pessoas, até que alguém falou, é o Kereguini que estão falando. Aí eu falei, Luiz, agora tem uma pessoa que vai saber responder se você está perguntando. Porque é isso, assim como o analista do comportamento tem o behaviorês, vocês têm outra língua de vocês aí. E não é só uma questão do nome, é a questão conceitual por trás, né? Nessa pergunta da Márcia, a pergunta é a seguinte: como que faz com um severo que tem mediador? Na verdade, eu queria estender essa pergunta, um pouco diferente. Isso serve para os 3 níveis, para todos os níveis de autismo? Perfeito. Excelente pergunta. O modelo de ciência foi criado exatamente para trazer soluções para as famílias de pessoas com mais comprometimento comunicativo e social. A minha tese de doutorado foi com crianças com alto comprometimento comunicativo e social, e é essa a minha grande especialidade. A gente atende também crianças com menos comprometimento, mas a gente, quando percebe que apenas algumas orientações básicas podem ser feitas,
a gente já sinaliza para um profissional de educação física adaptada. E aí sinaliza como é que ele pode fazer, porque ele participa nessa transição. A educação física especial, a especialidade, assim como a educação especial é voltada para as pessoas com mais comprometimento, a educação física especial também ela é mais importante e é justamente para ela que é útil para as pessoas com mais comprometimento. Ótimo. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Duas perguntas. Não, aí assim, Luciana, parabéns, professores. Existe esse curso online? Então, vou falar para você um pouco de cursos, tá? O Paulo Quereghini, hoje, ele é professor da pós em ABA, aplicado ao autismo e deficiência intelectual do CBA Miami, e ele é professor da pós em tratamentos do autismo. Eu vou aqui colocar o link dessas duas pós-graduações. Na disciplina de pós-graduação em tratamento do autismo, existe uma disciplina que ele vai gravar, que explicando, né, especificamente como que é a questão da educação física. Então, isso que a gente fez hoje, mas de uma maneira muito mais extensiva, né? Então, eu coloquei aqui o link da pós para vocês. E também, nós vamos lançar um curso que eu vou colocar também a de aba, tá? O link. E nós vamos lançar também curso livre de educação física. Eu queria que você falasse um pouco, na verdade, dos cursos livres, o que você gravou, Paulo. Ótimo. Gravei pelo Acesse 2 cursos. Um que são os campos de atuação do profissional de educação física no atendimento do autismo, e um outro falando especificamente sobre educação física especial aplicada ao transtorno do espectro do autismo. Esses 2 cursos, o segundo bastante denso, bastante longo, é muito parecido com o curso que eu faço. Obviamente, o presencial, ele tem simulações, né, que não é possível fazer online, mas muito, muito parecido com os cursos que eu faço presencial, que é campos de atuação em educação física no atendimento do autismo e educação física especial aplicada ao transtorno do espectro do autismo. Então, esse curso ele foi gravado já, agora tem uma fase de tratamento do curso, porque você vai fazer um curso com a gravação ruim, é muito ruim. Então, é uma gravação profissional, tem um tratamento do vídeo, tem você criar os testes, os textos, deixar tudo redondinho, mas esse ano ainda sai. Esse ano, os profissionais de educação física terão aí a oportunidade de fazer essa formação. Como o Paulo disse, é muito importante isso, né? Na análise do comportamento, para nós é muito claro que a instrução tem um papel. E a simulação, você criar situações práticas, tem outro papel que é muito importante. Então, nos cursos presenciais, que tem as simulações, que você vai exercitar grande parte desses processos. Então, esses são coisas complementares, não excludentes. Deixa eu mostrar o depoimento da Isabela. Sou profissional de educação física, especial e inclusiva, especialista em psicomotricidade, faço após em aba o professor Luciano Lacerda e falo com uma experiência própria o quanto a aba tem engrandecido o meu trabalho em TIDI. Gratidão, muito obrigado. E a gratidão para o doutor Paulo também. Então, estamos juntos aqui, Isabela. Vamos lá. A gente tem mais espaço para mais uma perguntinha aqui, pelo menos. Espera aí. Então, deixa eu ver aqui. Espera aí. Aqui uma TO falando, a Simone, que é uma parceiraça. Aba é vida, educação. Parabéns, Paulo Quereghini, que tenhamos educação física mais profissionais engajados com você, imprescindível essa intervenção no desenvolvimento de pessoas com TEA. A Simone trabalha tanto no ensino inclusivo quanto no especial. Então, acho que ela tem uma visão bem, bem ampla aí dessa divisa entre as duas coisas, né? Eu acho que é bem interessante. Vamos terminar com essa última pergunta aqui. A Diná, ela é lá da região de Brasília. Acho que é de Luisiana. Como? Eu quero falar que eu estarei em Juiz de Fora, Recife, Teresina, Campo Grande, Natal, tudo esse ano ainda. Belém do Pará, Ribeirão Preto. Você tem as datas aí para falar, pessoal? Eu posso te mandar agora uma imagem aqui pelo WhatsApp. Tá, manda para mim que eu coloco aqui. Aí, deixa eu falar, Diná. Professor Paulo, se o aluno não quiser fazer ginástica nenhuma, devemos insistir? Eu acho que ela quis dizer exercício nenhum. Paulo, eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho que é importante, essa questão da motivação. E aí que é legal, aí onde entra a análise do comportamento, para a gente pensar
a questão motivacional, as possibilidades que a gente tem disso. Rapidamente, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Às vezes a pessoa fica um pouco dependente da criança manifestar o desejo de fazer um esporte, né? E aí a gente não também criar condições para isso. Na análise de comportamento, a gente faz o que faz porque tem sucesso aquilo que a gente faz. E se a gente criar um ambiente favorável, ele deixa de fazer aquilo para fazer uma outra coisa. Se a gente não faz exercício físico, é porque não fazer exercício físico, para nós, resolve o problema. Mas se você gerar um ambiente favorável, as pessoas têm que fazer exercício físico. Se você tem se para nós é difícil convencer que exercício físico vai trazer benefícios em longo prazo, imagina para uma pessoa que tem um atraso na comunicação. Então, você precisa gerar situações para aumentar esse gasto energético, mas sim, é fundamental a prática de exercício físico por todo mundo. Isso eu acho muito importante, porque eu vejo assim, muitas pessoas, vou dar um exemplo, que risperidona aumenta a fome e o peso. Temos uma pesquisa de longo prazo demonstrando isso. Essas pessoas têm mais dificuldade de habilidades sociais e de uma série de contextos, às vezes tem compulsão alimentar. Ou seja, para todo mundo é bom. Para essa população, existem vários elementos que levam a gente a indicar isso de uma maneira, digamos assim, especial. Espera aí que eu vou colocar aqui a tela e eu queria que você falasse aí. No início do meu curso, eu coloco uns videozinhos de uma criança brigando com o professor, fugindo, esquivando de atividade física, e eu vou mostrando para ela a cada semana e depois um outro ambiente. Nos primeiros vídeos que os professores falam assim, o que é que você imagina desse aluno? Que rótulo você daria para ele? Um aluno desmotivado, um aluno que não gosta de exercício físico, e ao longo das semanas a gente vai estruturando, deixando um ambiente mais favorável. O aluno começa a pular, brincar, super adorável. Mas a criança é a mesma. O que mudou é o ambiente, a relação. O ambiente não é só as situações que você coloca o exercício, mas a forma como o profissional fala, o que é que ele fala, o que é que ele deixa de falar, o que é que ele coloca como consequência, que momento que ele coloca tal exercício. Então, se você gerar um ambiente favorável, todos devem e conseguem fazer exercício físico. Vou colocar aqui o quadro dos cursos. Ótimo. Esses são cursos que já foram realizados e cursos que vão ser realizados ainda. Então, a gente vai ter ainda esse ano em Juiz de Fora, Maceió, Recife, Natal, Teresina, São Luís, Belém, em Manaus e Campo Grande esse ano ainda. Tudo em 2019. A agenda está aberta para 2020. Já tem 3 datas reservadas para 2020. 2019 não tem mais agenda. Muito bom mesmo. Eu espero que o sucesso continue, aumente, porque no final das contas a gente precisa saber sobre o que a gente põe o nosso comportamento sob controle, né? E o meu comportamento está sempre sob controle das pessoas com autismo. Então a ideia é de alguma forma contribuir com elas. Eu tenho que entrar em outra live com a Carla Uliani. Vamos lá para o Instagram da Carla Uliani. Desculpa, Carla, agora que eu vi que eu atrasei. Obrigado, Paulo. Pode falar suas palavras finais. Agradeço o seu papel para o avanço da área da educação física, viu, científica? Muito obrigado. Gente, tchau para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.